CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, começa agora mais um CBN Universidade, um programa produzido por estagiários de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba e de Educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande. Temos a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E aqui no CBN Universidade tem muita informação sobre cidadania, direito, comportamento, cultura, educação, tecnologia, meio ambiente, saúde e muito serviço para você. Nesta manhã de sábado, dia 6 de outubro, véspera de eleições, e você, eleitor, já separou o título e um documento com foto para levar amanhã? Pois é, eleições 2018 é um dos nossos assuntos de hoje, mas também vamos falar sobre o açude Epitácio Pessoa, o nosso boqueirão, com uma reportagem de Jéssica Lopes. O reservatório abastece Campina Grande e outras 18 cidades da região. Ainda sobre água, vamos conhecer a estação de tratamento da Universidade Estadual da Paraíba e uma especialista em engenharia sanitária tira dúvidas dos ouvintes sobre a qualidade da água. No quadro de hoje ainda vamos falar sobre projetos de extensão da UEPB que estimulam o gosto pela leitura nos alunos de escolas estaduais da Paraíba. Então é uma ação que nós fazemos junto com os alunos, com as escolas, para promover esse desenvolvimento. E ainda vamos falar sobre a nova geração de repentistas, os jovens que estão tomando conta da cantoria popular, o verso de improviso. A gente está trazendo 5 estados com maior peso na cantoria: Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Pois é informação, é serviço, é educação e é muita cultura aqui no CBN Universidade. Apresentação: Carol Santos. A gente começa o programa de hoje falando nas eleições. Afinal de contas, amanhã é dia de mais de 147 milhões de eleitores brasileiros irem às urnas para definir o futuro do país. Aqui na Paraíba, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, quase 3 milhões de pessoas estão aptas a votar. O último balanço do TRE coloca 2.867.658 eleitores paraibanos que podem votar amanhã em todo o estado. E se você é um desses eleitores, fica ligado que conversamos com Sandra Farias, que é chefe de cartório da 17ª Zona Eleitoral aqui de Campina Grande, e ela fala sobre os documentos que o eleitor tem que levar no dia da votação. Se liga aí. Os documentos que o eleitor precisa levar é apenas um documento oficial com foto e o título de eleitor. Esse documento pode ser o RG, a CNH, o passaporte, a carteira do CREA ou desses conselhos regionais federais. Enfim, um documento oficial com foto e o título de eleitor. Mas o título é obrigatório, né? Ele pode, se ele não tiver o título, ele pode baixar o aplicativo título e ter o título em mãos, que inclusive substitui o documento oficial com foto. Uma novidade desse ano é que o eleitor, ao invés do título, pode levar os dados do documento no celular, através de um aplicativo criado pelo TRE para facilitar a vida do eleitor. Não é mesmo, Sandra? É a primeira eleição com o uso do e-título. É um aplicativo muito simples que qualquer eleitor pode baixar na sua plataforma, no smartphone, e contém todas as informações cadastradas na Justiça Eleitoral, inclusive local de votação e, o mais importante, substitui o documento oficial com foto, que é obrigatório para votar. E amanhã os eleitores vão escolher muitos candidatos e nem todo mundo consegue decorar todos os números. E a orientação do TRE é que as pessoas levem a chamada cola, com os números anotados em um papel para facilitar e agilizar o processo. Vamos ouvir o que disse Sandra Farias sobre isso. Pode e deve levar a cola. Temos uma eleição muito longa, eleição geral com 6 candidatos para votar. São muitos números, então é muito pertinente que o eleitor leve os números do seu candidato para que o processo de votação seja mais rápido. E você já sabe qual é a sequência que vai aparecer na urna para votação? Primeiro vamos votar para deputado federal, em seguida deputado estadual, 2 senadores, senador vaga 1, senador vaga 2,
governador e, finalmente, o voto para presidente da República. Sandra, qual o horário de votação para amanhã? O início da votação é às 8 horas e o término dos trabalhos às 17 horas. O eleitor tem todo o dia para votar ou justificar a sua ausência se estiver fora do domicílio eleitoral. E quem não votar amanhã precisa justificar como é feito esse processo. Tem um prazo? O procedimento de justificativa do voto é um procedimento muito simples. Basta que o eleitor preencha o formulário que vai estar à disposição do eleitor em qualquer local de votação onde ele se dirigir, ou para imprimir na internet. Esse formulário também está disponível no site do TSE. Ele deve preencher o formulário, levar um documento oficial com foto e proceder à justificativa, para ficar quite com a Justiça Eleitoral sem nenhum problema. A chefe de cartório da 17ª Zona Eleitoral, Sandra Farias, ainda falou sobre as penalidades para o eleitor que não comparecer. Quem deixa de votar perde a quitação eleitoral. E a perda da quitação eleitoral tem efeitos bem danosos ao cidadão. Por exemplo, ele não pode fazer matrícula em universidade pública, não pode fazer passaporte, não pode contrair empréstimos em bancos públicos e, para mim, o mais importante, que ele se abstém de decidir os futuros da nossa nação e interferir diretamente no processo democrático, escolhendo os nossos dirigentes. E você ouviu aí a fala de Sandra Farias, que é chefe de cartório aqui de Campina Grande. E vale destacar que essa vai ser a primeira eleição em que a Paraíba vai estar votando 100% no processo de biometria. E uma dica do TRE para facilitar no processo de identificação biométrica é que o eleitor esteja com as mãos limpas, secas e, de preferência, evitar passar hidratantes ou produtos nas mãos. Então fica aí a dica. E a gente continua falando sobre eleição, pois esse é um direito legitimado por lei e todos devem exercer a cidadania e escolher os próximos governantes do país, bem como acompanhar o trabalho dos que forem eleitos, fiscalizar, sugerir ideias e melhorias para o país. Vamos ouvir o comentário de Luciano Nascimento. Direito e cidadania. Olá para você, Carol, para os ouvintes da CBN. Essa questão do voto, ela tem no mínimo duas faces na democracia. As perguntas que surgem é se o voto é um dever, se o voto é uma obrigação ou se o voto é um direito. Mais do que qualquer coisa, não se pode analisar a democracia e não devemos analisar a democracia sem dois olhares sobre o voto. O primeiro deles sobre a construção cívica das relações sociais. O voto na democracia e na democracia representativa, a partir da fundação da sociedade moderna, e ele só existe a partir da fundação da sociedade moderna, e aqui o nosso ouvinte da CBN tem que ter essa ciência, ou seja, ele é titular de uma ferramenta relevantíssima para isso que nós chamamos de democracia na sociedade moderna. Não há sociedade moderna, portanto, não há democracia sem o voto. O sufrágio popular, e essa é a primeira face da ideia do voto, o sufrágio popular é aquilo que legitima a democracia. Não há outro instrumento que possa legitimar a democracia. Então, obviamente que primeiro ele é um direito, porque para formar essa sociedade faz-se necessário o sufrágio popular, o voto. Então, se você não vota, se eu não voto, se os nossos ouvintes da CBN não votam, não há sociedade moderna, consequentemente, não há democracia. Esta é a primeira face da ideia de voto, que legitima, portanto, o sistema social. A segunda delas é de que ele é um dever. Sim, em algumas democracias ele é um dever, em outras democracias ele é uma obrigação. Porque na nossa Constituição, no artigo 5º da Constituição, no inciso 2, o legislador constituinte de 1987, ele colocou um preceito constitucional que lá diz o seguinte: eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Ou seja, se não houver uma lei, nós não somos obrigados a praticar uma ação ou ficar na inércia. Então, a questão da democracia brasileira é que o voto no Brasil ele se tornou uma obrigação a partir de 88 por causa de uma cláusula em que o legislador, Código Eleitoral, coloca que todos, e na Constituição, o legislador constituinte e o legislador reformador, no Código Eleitoral, coloca que o voto é uma obrigação. Ou seja, se eu não voto, eu sofro algumas penalidades de ordem administrativa, Eu fico, por exemplo, sem prestar concurso, eu fico, por exemplo, sem poder requerer ao Estado a emissão de certos documentos, eu fico, portanto, impedido de deixar o país porque eu não vou ter um passaporte para poder ir a algum outro país em uma missão a trabalho, uma missão a turismo, etc. Então, eu tenho aqui duas faces
do voto. Essa segunda é complicada. Por quê? Porque a nossa democracia representativa coloca o voto como uma obrigação. Particularmente, fala você, Carol, e aos ouvintes da CBN, de que não compactuo diretamente com essa ideia de obrigatoriedade do voto na democracia. Já que o voto, na sua primeira face, ele é uma construção das relações sociais ou daquilo que tem que ser interpretado como o equilíbrio das relações sociais pela representação, ou seja, pela representação da Câmara Municipal através dos vereadores, através do Poder Executivo Municipal via prefeito, através da Assembleia Legislativa e dos deputados estaduais, do Governo do Estado e, finalmente, dos deputados federais, senadores da República e presidente da República. Se assim se dá, eu penso que isso deveria ser uma construção cívica espontânea, ou seja, as pessoas comparecem às urnas para votar porque têm uma ideia cívica de que aquele instrumento que ela tem em mão, a pessoa, ele é fundamental para a construção do que nós chamamos de sociedade. Mais ainda, para a construção daquilo que nós chamamos de sociedade democrática. E de que aquelas pessoas do direito, os teóricos do direito, enfim, aqueles que estudam direito, chamam de Estado Democrático de Direito. Ou seja, no nosso modelo de democracia, pela primeira face a qual eu me referi, não existe sem o sufrágio popular. E no caso brasileiro há um problema porque ele se tornou obrigatório. Eu penso que uma pedagogia da espontaneidade do voto seria o caminho mais recomendável para todos nós, cidadãos. Pois é, Luciano, muito obrigada e até a próxima semana. Vamos fazer uma pequena pausa agora e depois do intervalo a gente volta falando sobre o açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão, e a qualidade da água que bebemos. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Apresentação: Carol Santos. Estamos de volta com o CBN Universidade e a gente começa esse segundo bloco falando sobre o açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão, que de início foi construído para abastecer Campina Grande e hoje atende mais 18 municípios. Ano passado, nós passamos por momentos críticos, com racionamento de água nos municípios que o açude atende. E hoje, com chuvas e águas da transposição do Rio São Francisco, respiramos mais tranquilos, mas a preocupação com o açude permanece. Por isso, Jéssica Lopes preparou uma matéria para a gente entender a situação atual do açude. Em abril de 2017, as águas da transposição do Rio São Francisco chegaram ao açude Epitácio Pessoa, mais conhecido como Boqueirão. O projeto tirou o reservatório do volume morto, levando o açude a mais de 1/3 do seu volume total e pôs fim ao racionamento que atingia Campina Grande e região. Um ano depois, em abril de 2018, o bombeamento das águas do Velho Chico foi suspenso. O especialista em recursos hídricos, Isnaldo Cândido, explica o motivo da paralisação. A questão do bombeamento que parou, ou seja, a perenização do Rio Paraíba, parou desde o dia 2 de abril de 2018, em decorrência das atividades de construção ou a colocação das tubulações que deverão ser feitas no açude Poções e no açude Camalaú. Com a paralisação no projeto da transposição, que já dura mais de 5 meses, o volume do açude de Boqueirão caiu pouco mais de 36% para 29,6%. Uma baixa significativa de 10 centímetros na lâmina de água. As obras complementares em Poções e Camalaú devem ser finalizadas em outubro. Agora, surge um outro problema, que é o forte odor exalado pela água fornecida do açude de Boqueirão. Os pesquisadores identificaram que o mau cheiro é provocado por uma alga e por outros fatores. Essa questão da qualidade, da alteração de todo esse processo, é todo um processo da quantidade enorme de vegetação que existe dentro do açude, e isso provocou essa atuação dessas algas, mas que o tocante da água do São Francisco, da água nova, da chuva que chegou e agora com essa paralisação, essas alterações foi tudo em decorrência de todo esse processo, né? Então, o açude que se encontrava seco há bastante tempo, então recebeu água do São Francisco, que é uma água boa, depois veio água de chuva, a vegetação existente provocou todo esse processo que a Cagepa teve que fazer um outro tratamento mais intensivo para que chegasse na qualidade desejada. Apesar do problema, os especialistas destacam que a água e o tratamento não provocam nenhum perigo para quem consome a água de Boqueirão. Ainda falando de água, além da preocupação com a falta dela, também existe o cuidado com a qualidade das águas. E você sabia que a UEPB tem uma estação de tratamento de água?
Quem explica pra gente como funciona a estação é a repórter Rafaela Souto. A estação piloto de tratamento de água está montada vizinho ao Centro de Ciências e Tecnologia, no Campus 1 da UEPB, em Campina Grande. O projeto é fruto de uma parceria institucional entre a universidade e a FUNASA. A obra foi construída com o orçamento das duas instituições, um investimento de aproximadamente R$600 mil. O engenheiro responsável pelo projeto, William de Paiva, conta pra gente como foi planejada a estrutura da estação. Fizemos tipo um radier em concreto armado. Fizemos o nivelamento do terreno, o concreto estrutural, fizemos a ferragem e fizemos a concretagem, normalmente como se realiza em toda obra de construção civil. O cuidado maior que tem nessa obra especificamente é porque ela é uma obra que é sujeita a muitas vibrações devido à circulação do fluido, no caso a água, tanto bruta como limpa, pós-tratada, na tubulação. Então, dessa forma, teve que se ter um cuidado maior com a resistência e a compressão do solo, para que desse suporte, além do peso da água, a vibração que provém do deslocamento da água nos compartimentos da estação de tratamento. A estação tem como objetivo desenvolver técnicas de tratamento de baixo custo para então remover micro-organismos que fazem mal à saúde humana e que são persistentes ao tratamento convencional. Quem explica melhor é a professora Verusca Brasileiro, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB. A estação ela se torna inovadora porque ela utiliza diversas concepções de tratamento, porque para cada qualidade de água, nós necessitamos de um tipo de tratamento, e com essa estação a gente pode definir qual tratamento é mais adequado para determinadas qualidades de água. Por exemplo, aqui a gente vai poder definir se a água tem muita cianobactéria, quais serão as melhores dosagens de produto químico, qual a taxa de filtração. Então, isso a gente pode desenvolver, que não existe normativa para isso. A normativa que existe é em função da vazão e não em função da qualidade. Então, nesse caso, a gente torna inovador e muda essa concepção de tratamento da água, passar a dar mais um olhar crítico à qualidade da água, não fazer um padrão, e muitas vezes a gente tem uma estação que não consegue tratar aquela água. O espaço serve como laboratório de saneamento básico para alunos da universidade. De acordo com Tiago Nóbrega, aluno de pós-graduação, a estação vai garantir mais atividades práticas. A prática fica mais viva, né, na vida do aluno, fica mais fácil de se ter o entendimento do que é visto em sala de aula. E, com certeza, foi de fundamental importância e vai continuar sendo para os alunos subsequentes, né? Eu já concluí a minha graduação e tive a oportunidade de visitar a estação de tratamento de água, porém tive que me deslocar da universidade. Agora, com o projeto na universidade, é bem mais fácil de se ver na prática as etapas do tratamento, a aplicação do coagulante, enfim, todas as técnicas que podem ser aplicadas numa estação de tratamento de água real, podem ser vistas aqui na prática, né, em continuidade, não embatelada como em laboratório, mas num tratamento contínuo na estação de tratamento de água piloto. A ideia é que a tecnologia desenvolvida no local seja utilizada nos processos de tratamento da água que abastece Campina Grande e mais 18 municípios da região. A gente conseguiu, através de uma parceria com a CAGEP, definir os tratamentos, tanto num período do volume morto, que estava com floração de cianobactérias, e a gente conseguiu definir os tratamentos melhor para a remoção não só das células, como também das cianotoxinas. E hoje, a gente, através desses estudos que nós citamos anteriormente, conseguimos mostrar que era necessário o uso do carvão ativado, que era necessário o uso do polímero, fizemos teste com outros oxidantes. A estação ainda garante o tratamento e reaproveitamento da água que é usada no consumo interno da UEPB. Rafaela Souto, para o CBN Universidade. E a nossa produção foi às ruas saber quais são as principais dúvidas da população quando o assunto é água. Vamos ouvir? E quem vai responder é a professora Verusca Brasileiro, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB. Bom dia, meu nome é José, do Catolé. Eu gostaria de saber o que é que o usuário poderia fazer melhorar a qualidade da água em casa. Guardando a água, o que é que poderia fazer?
ainda aquelas velhas práticas de antigamente, como ferver a água, se tiver algum micro-organismo. Boa parte do micro-organismo não resiste à fervura. A questão da filtração no próprio filtro de barro, utilizando as velas sempre limpas, são medidas que a gente elimina muitos problemas de qualidade da água que pode, se houver na água, alguma doença pode evitar ser transmitida, né? Bom dia, meu nome é Eliane. Eu gostaria de saber como é que nós podemos verificar se a água que nós estamos consumindo em casa, se ela realmente é de boa qualidade. Tem a questão estética, né? Uma água sem cor, uma água sem sabor, sem odor, né? Isso é uma forma bem grosseira de a gente avaliar, mas a presença de micro-organismo não vai conferir cor nem sabor à água e a gente pode ter a presença de micro-organismo que provoca doença ao consumidor. Oi, meu nome é Letícia. Eu gostaria de saber quais os cuidados que devemos tomar e observar na hora de comprar água mineral. Bom, a água mineral, ela infelizmente não tem uma fiscalização extremamente rígida, que deveria ter, né? Até porque as pessoas consomem muito mais a água mineral do que a própria água da torneira, e a água da torneira tem uma maior fiscalização, um maior rigor em termos de qualidade do que a própria água mineral, porque são órgãos diferentes. O órgão que vai dar à empresa de água mineral vender a água é o Ministério de Minas. Então, tem que ter a liberação do Ministério de Minas. Vocês têm que sempre estar olhando no rótulo se existe a certificação do Ministério de Minas, se existe a certificação do Inmetro com relação ao garrafão, porque os garrafões, como são de plástico, tem algumas substâncias que podem ser eliminadas na água. Então, por isso que precisa passar por um controle do Inmetro, bem como do Ministério de Minas, além da vigilância sanitária, né? Vamos ficar ligados nessas dicas e garantir mais qualidade na água que consumimos. Agora é hora de intervalo. Tempo de tomar um gole de água e voltar já já com mais CBN Universidade. No próximo bloco, nosso assunto é o gosto pela leitura. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta, trazendo informações e serviços para você, ouvinte da rádio CBN Campina Grande. Neste bloco, a gente vai falar de projetos de extensão realizados pela UEPB e voltados para um incentivo à leitura. Um deles é o projeto CLIC, que significa Cultura, Leitura e Criatividade do Erudito ao Popular. O trabalho é desenvolvido por estudantes da graduação em Letras para alunos da Escola Estadual Professor Raul Córdula, aqui em Campina Grande. Vamos conhecer um pouco desse trabalho na reportagem de Mirelle Passos. O projeto é desenvolvido desde 2011 e leva para os alunos do ensino médio da Escola Estadual Professor Raul Córdula conteúdos de literatura a partir de fatos do cotidiano, tudo através de aulas bem didáticas. Everton Luiz, aluno da escola, reconhece a importância do CLIC para o aprendizado. O modo que eles trabalham, a dinâmica com a gente, as temáticas que eles selecionam são bem importantes para o nosso futuro de aprendizagem. Eu não gostava de ler, eu era muito tímido, ainda sou um pouco, mas a partir do projeto, quando eu entrei, eles me incentivaram a ler de uma forma fácil e dinâmica. Para Natália Pinto, integrante do projeto, o professor precisa montar aulas que prendam a atenção do aluno, começando pelo visual. Eu acho que a ambientação é uma característica que pega muito forte para eles, porque a gente consegue pegar eles primeiro por isso, né, até essa atenção pelo visual, e em seguida a dinâmica da aula. A gente pega primeiro elementos motivadores para a aula, que consegue tirar um pouco da pressão, da seriedade da aula, e no decorrer a gente pega muito a questão de trabalhar a oralidade deles, de desenvolver as competências da linguística com eles. As aulas do projeto na escola acontecem 2 vezes por semana para alunos com idades entre 14 e 18 anos. O trabalho faz parte do programa de bolsas de iniciação à docência e é financiado pela CAPES. Envolve alunos da graduação em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba que conseguem entender na prática a dinâmica em sala de aula. Ao longo dos anos, mais de 600 estudantes da Escola Estadual Professor Raul Córdula participaram do trabalho de incentivo à literatura. De acordo com a supervisora da escola, Diana Nunes, o projeto CLIC trouxe bons resultados. Desde que o projeto foi instalado na escola, nós percebemos que os alunos
que antes falavam que não eram assim muito interessados pela disciplina de literatura, eles começaram a ter um interesse maior. Aqueles alunos também que eram tímidos em sala de aula, quando a gente fazia algum tipo de pergunta, passaram a perder a timidez em nosso projeto. A partir de quê? De aulas dinâmicas, aulas onde eles veem a parte lúdica também da disciplina. Então foge do tradicional. E fugindo do tradicional, a gente vem despertar no aluno o gosto pela literatura. E essa é a importância, a gente perceber um aumento maior no processo de ensino-aprendizagem e da desenvoltura desses alunos em sala de aula, visto que os próprios colegas depois vêm conversar e comentar, fazer esses comentários, que os alunos que estão participando do projeto, eles passam a ter um novo olhar dentro de sala de aula e uma postura diferenciada. Além da atividade de sala de aula, o projeto ainda envolve lições de literatura na rede social, garantindo interação da turma com o ambiente em que o jovem está inserido no seu dia a dia. Mirelle Passos, para o CBN Universidade. Uma outra ação promovida pelo Departamento de Letras da UEPB, que visa o gosto pela leitura, é o projeto Nas Asas da Leitura, que realiza diálogos sobre autores, obras e personagens do mundo das artes. A repórter Nayala Lacerda é quem explica melhor pra gente como funciona o projeto. Se liga aí. O projeto de extensão Nas Asas da Leitura é promovido pelo curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba há 4 anos e tem como objetivo incentivar a prática da leitura para os estudantes de escolas estaduais em Campina Grande. O projeto tem a participação de 9 estudantes dos cursos de Letras Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Solange Diniz cursa o 7º período de Letras Português e é integrante do Nas Asas da Leitura. E ela conta pra gente um pouco sobre o desenvolvimento do projeto. O nosso projeto é isso, são ações que nós desenvolvemos tanto na faculdade, como também em escolas, como eu sou professora e ensino na escola pública, onde nós levamos a leitura para as escolas públicas, para pessoas carentes, alunos carentes, que precisam de leitura. Esse é o nosso trabalho, principalmente do projeto. Então é uma ação que nós fazemos junto com os alunos, com as escolas, para promover esse desenvolvimento. Para as escolas da rede estadual de ensino, os alunos da graduação levam métodos e conteúdos que facilitam a inserção das crianças e jovens no universo literário. E os resultados são visíveis, de acordo com a coordenadora do projeto, a professora Amazile Coelho. Durante esses 4 anos, a gente observa que as crianças que antes não tinham coragem de ler uma linha, elas vão para frente na sala de aula e agora quando a gente pergunta quem quer ler, vários levantam a mão. Então isso é muito gratificante. O projeto ainda desenvolve atividades dentro da própria universidade, como feira de livros, palestras e o sarau literário. A novidade deste ano foi o Café Literário, com apresentações culturais, declamação de poesias, tudo ao ar livre para a comunidade acadêmica da Universidade Estadual da Paraíba. Nayala Lacerda para o CBN Universidade. Que bacana, hein? 2 iniciativas da UEPB que levam o conhecimento dos graduandos em letras, futuros professores, para os estudantes da rede estadual do ensino. Alunos do ensino médio que muitas vezes estão cansados daquelas aulas tradicionais, mas cansativas, digamos assim. Ainda mais que hoje sabemos o quanto é difícil a profissão de professor. E além de capacitação e conhecimento para os alunos, a UEPB também garante aprendizado para os professores do Estado. Isso mesmo, um grupo de professores do ensino médio de várias escolas estaduais da Paraíba participou de especialização promovida pela universidade, já com foco nesses professores e na melhoria do ensino médio aqui na Paraíba. Vamos ouvir agora o que disse a professora Eliane Moura, pró-reitora de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância, sobre essa especialização dos professores do Estado. A universidade tem um compromisso muito forte com a educação básica desse Estado e precisamente com a formação de professores em exercício. Professores que estão trabalhando há 10, 20 anos, que o INEP hoje ainda acusa numa faixa de 44% de professores que estão fora de suas áreas de atuação, de suas áreas de conhecimento, e a universidade vem fazendo esse trabalho para que esses professores com boa formação possam nos trazer melhores condições de escola pública para a universidade, com os alunos sabendo ler e escrever. E a nossa produção também ouviu uma professora do estado que fez a especialização pela UEPB. É a Gilma Dark, professora de História muito conhecida aqui em Campina Grande. Vamos ouvi-la. Quem trabalha na rede estadual, às vezes por questão até de trabalho, de aulas que dá,
estudar, não tem condições de sair para fazer uma especialização. E a UEPB ofereceu essa especialização, fazendo justamente toda essa parceria. Foi muito bom, nós tivemos muitos alunos, né, lá na UEPB nessa época, professores da rede estadual que vieram também de outros municípios para cá, e foi muito benéfico, né, onde nós realmente tivemos muito aperfeiçoamento através de determinadas disciplinas que foram ministradas para nós. A especialização para os professores da rede estadual de ensino durou 2 anos e os resultados da pós-graduação vêm sendo publicados em livros. Já foram lançados pela editora da UEPB 3 exemplares. O mais recente é o Educação no Campo na Agência Política Educacional, justamente com artigos discutindo os desafios da educação no campo nos dias atuais. O professor de biologia Erni Fernandes conta um pouco pra gente como foi a pesquisa dele durante a especialização. A educação do campo, que hoje está sendo, as políticas públicas praticamente não têm uma visão para a educação do campo, então essas escolas estão sendo fechadas. No meu caso, trabalhei especialmente com a escola, fechamento das escolas rurais no município de Cacimba de Areia, porque praticamente todos os estudantes são levados para a cidade. Então a gente acha que isso precisa ser refletido. O trabalhador, para permanecer no campo, ele precisa ver a sua realidade no próprio campo. Pois é, são muitos desafios para a educação brasileira. E para você que ficou interessado nesse trabalho, o livro Educação no Campo, na Agência Política e Educacional e os demais publicados na coleção podem ser comprados na livraria da UEPB, no Museu de Arte Popular da Paraíba ou na sede da editora no Campus 1, em Bodocongó. Dá uma passadinha lá e garante seu exemplar. E a gente continua falando sobre leitura, agora com o comentário do professor Hipólito Lucena. Diversão e arte. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Pois bem, falando em livro, leitura e literatura, aproveito esse espaço aqui hoje para falar um pouco da importância das feiras literárias. Esse modelo de atividade, ele surge no Brasil no início dos anos 2000, mais precisamente no ano 2003. Nós vamos ter a feira que ganhou maior notoriedade no país, no caso a FLIP, a Feira Literária de Paraty, a cidade do litoral do estado do Rio de Janeiro, e que promoveu aquela cidade e promove essa ação, naturalmente em sua essência de literatura, mas que comunga com outras atividades culturais, artísticas e outras manifestações importantes, confluindo para aquela cidade grandes nomes da literatura brasileira e mundial, sempre com grande relevância para os homenageados e as temáticas que têm desenvolvido e caminhado para cada feira daquela. Importante lembrar que na FLIP, entre os mais diversos variações, teorias e teses, estilos de narrativas literárias, há um destaque interessante para a nossa literatura de cordel. Destacadamente, na FLIP, a Feira Literária de Paraty, sempre temos aqui 2 paraibanos, o Fernando e a Marinalva, são aqui da cidade de Esperança, nossos vizinhos, que sempre emprestam àquela feira um pouco da informação e da construção e da promoção da literatura de cordel. Eles usam 2 personagens, no caso o Macambira e a Querindina, que vão para aquela feira, levam a sua mala e lá expõem e divulgam, vendem, comercializam, promovem a literatura de cordel. Esse modelo de feira literária vai se expandir pelo país para diversas outras cidades. Aqui na Paraíba nós temos a FLIBO, a Feira Literária de Boqueirão. Esse ano realizou a sua 8ª edição, um trabalho extremamente interessante, lá promovido e organizado e coordenado pela Mirtz Valesca, através da Associação Boqueirãoense de Escritores, a ABES. Para a grande novidade desse ano, nós vamos ter aqui em Campina Grande, ser realizado de 28 de novembro a 2 de dezembro, a FLIC, a primeira feira literária de Campina Grande. Ela surgiu a partir de uma ideia, de uma ação do produtor e pedagogo, o Estélio Mendes, que é natural do estado do Ceará, mas já reside em Campina Grande há um bom tempo, trabalhando com educação. Então o Estélio propôs estar reunindo um grupo de pessoas, fazendo com que essa feira de fim saia. Então é um grande alento. Nós que vivemos aqui em Campina Grande, percebemos uma cidade tipicamente universitária, com muitas escolas, com um público da área estudantil extremamente interessante e com todos os dados que colocam Campina Grande como uma referência nacional na área da educação. Afinal, ela nasce de uma utopia e de um sonho, como assim fala o Estélio, que agora se transforma num devaneio e naturalmente chega à condição de realidade. E assim torcemos para que ela tenha vida longa e que possamos todos brindar e compartilhar do sucesso desse importante evento cultural para a nossa cidade. Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vamos para a nossa última pausa do CBN Universidade de hoje e daqui a pouco voltamos para falar sobre Repente, a nova geração de repentistas. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado aqui na Rainha da Borborema.
a cidade que realiza o Fenoger, o festival da nova geração do repente, com a participação de repentistas jovens da Paraíba e de outros 5 estados do Nordeste. E num festival como este, tudo é feito no improviso, mas os cantores precisam seguir algumas regras, sem fugir da métrica e da rima. Quem explica melhor como funciona é o poeta e declamador Hiponax Villanova. O festival praticamente é sempre a mesma coisa. O que muda é o assunto que sai ali, talvez um membro a mais ou outro na comissão julgadora, mas existe mais ou menos um padrão. Cestilhas, moto em 7, moto em 10 e gênero final. São 4 estilos para cada dupla. Normalmente a gente abre o envelope e diz ali, mais ou menos 22 minutos para cada dupla. A gente está trazendo 5 estados com maior peso na cantoria: Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. E num festival é mais ou menos isso. O que muda, quem faz o material dos cantadores ou trava o festival ou faz com que todos possam ter uma disputa igual. Num festival, você não permite que o cantador cante o que ele quer, como se fosse uma cantoria no estilo pé de parede, que ele inicia ali, cantando o que ele quer, o outro, no outro baião, vai e inicia, cantando o que ele quer, e o outro tem que seguir, e depois a plateia dá um mote, dá um assunto, sugere um assunto. Um mote, por exemplo, um mote em 7 sílabas. A saudade está morando na mesma casa que eu. Isso é um mote em 7 sílabas. Mote decassílabo: vai faltar detenção para colocar os bandidos que existem no poder. Então a cantoria é cheia de regras, de critérios. Então tem métrica, rima e oração. Você não pode rimar queimadas com calçada. Você não pode rimar colher com fé. Soa, até parece, mas não rima. Você não pode fazer uma linha com 12 e a outra com 10. Então a cantoria não é um pega na rua, não. De jeito nenhum. A cantoria tem critérios. E é por isso, essa dinâmica da cantoria, que ela está com mais de 200 anos no Brasil. E muito bem, obrigado. Blogs e blogs, sites e sites. Mais gente como vocês procurando saber como funciona. A cantoria é algo especial, espetacular. E no festival deste ano, a dupla vencedora foi o Evaldo Filho e o André Rodrigues, que representaram a Paraíba. 2 jovens garotos que vivenciam a poesia popular através do repente e mantêm viva essa cultura. E a nossa equipe conversou com esses repentistas e traz um pouquinho para você, ouvinte da Rádio CBN Campina Grande, e a reportagem é da Jéssica Costa. Olá, Carol! Estou aqui com a dupla vencedora do festival, o Evaldo Filho, de 20 anos, que começou a cantar profissionalmente aos 3 anos de idade, e o André Rodrigues, que também está com 20 anos e tem 7 de carreira como compositor. Só que essa dupla só foi montada para participar do Fenoger em 2018, e são eles que vão contar um pouco sobre essa trajetória com o repente. Primeiro, Evaldo, me conta como começou a tua relação com o repente. A minha história, minha relação com a cantoria começou desde os meus primeiros passos, né? Porque eu tenho um pai repentista, cantador, que desde 20 anos para cá, desde os seus 25 anos de idade, ele tem 45 hoje, desde os seus 25 anos ele se dedicou a cantoria. Então eu nasci escutando o som da viola. Isso foi muito importante para que eu pudesse entrar nesse meio cultural que é a cantoria. E para você, André? Minha história como cantador repentista começou logo na infância. A gente trabalhava no roçado, aí meu pai sempre escutava no radinho os programas de cantorias. A gente sempre foi escutando, captando como os cantadores faziam. Aí daí surgiu oportunidades de a gente participar de eventos culturais. Aí a gente começou por aí. E quando a gente fala em referências, André? A minha influência para ser cantador foi meu pai escutava muito rádio e também os cantadores da região aqui, como Eloy Davi, Vicente Soares. Tinha um grande cantador casado com minha tia, falecido, Severino Ferreira, e por aí vai. E você, Evaldo, tem referências na cantoria? Tenho algumas referências à cantoria, sim. Primeiro meu pai, porque cresci escutando o som da viola dele, cresci escutando ele cantar. E os diversos cantadores famosos que tem na cantoria também me serviram de referência. Como uma grande dupla, como as dos Nonatos, grandes cantadores como Raimundo Caetano, Ivanildo Villanova, Geraldo Amâncio, e dentre tantos que tem aí ainda na ativa e outros que já se foram também, que não cantam mais. Então, tive diversas referências. Vocês fazem parte da nova geração de repentistas. São jovens talentos da cantoria. E como é fazer parte desse universo? Fazer parte dessa geração de repentistas é muito bom, né? Eu me sinto muito feliz em poder estar representando uma cultura tão bonita, né? E fazer parte de uma geração que está inovando a cada dia mais esse meio cultural. E para manter também a cultura viva,
né? A nossa cultura é tão bela, é tão rica, que não pode morrer jamais. Por isso que tem as renovações, já vieram tantos cantadores, gerações de cantadores, tem a nossa e a mais nova, e estão vindo outros cantadores também mais novos, a cada tempo está se renovando. Me conta, André, como é fazer parte dessa nova geração de repentistas? Fazer parte da nova geração do repente é dar continuidade ao que fazem os velhos cantadores, né? Os nossos ídolos, como Geraldo Amâncio, Ivanildo, Raimundo Caetano e vários outros. E uma responsabilidade muito grande, né? Mas a gente tá aí, batalhando para chegar lá. Na opinião de vocês, o repente tem um reconhecimento merecido? A população valoriza o trabalho ou ainda tem um público muito restrito? Na minha opinião, a cantoria tem espaço sim. Não como um cantor sertanejo, cantor de funk, mas o cantador tem seu público, cada cidade tem seu povo que entende de cantoria, e sempre se renovando o público da cantoria. A gente vai cantar hoje, se tiver 70 pessoas numa cantoria, tem 10, 30 jovens. E sobre os espaços para a cantoria hoje, Evaldo? E o espaço da cantoria hoje não está ruim. É muito bom o espaço. A cantoria conseguiu entrar nas cidades, nas capitais. E a cantoria deixou de ser só um trabalho na zona rural. E está agora também na zona urbana, se expandindo a cada dia. E acredito que vai melhorar, com o passar do tempo, vai melhorando a cada dia, se Deus quiser. E a população valoriza, principalmente as pessoas que são mais próximas da gente. A gente tem um público pequeno, mínimo, mas tem um público de cantoria que apoia, que valoriza. Mas falta aquele apoio, aquele incentivo, acredito que do poder político, que para valorizar mais uma cultura que é tão bonita, tão rica como a nossa, que é o repente, que é a cantoria na nossa região. É tanto que às vezes temos mais valor fora daqui do que no próprio lugar em que moramos, no próprio lugar em que a cultura nasce. Que legal, meninos! Eu agradeço pela entrevista e que vocês possam seguir com essa arte e mantenham viva a tradição da cantoria popular. Jéssica Souza, para o CBN Universidade. Muito bacana ver o jovem envolvido com o repente, não é mesmo? E é justamente essa nova geração de repentistas o mote para o comentário da coluna de Rangel Júnior. Cultura, educação e arte com Rangel Júnior. Olá, tudo bem? Eu hoje escolhi um tema para tratar com vocês que é muito recorrente na nossa região, que é o fenômeno do repente, da cantoria de viola, ou da poesia cantada com o uso da viola, com dois repentistas que muitas vezes travam uma espécie de duelo num repente, num confronto, e que marcou muito a história do nosso cancioneiro popular nordestino principalmente. A moda de viola ou a canção de viola também faz parte desse universo, mas sem dúvida nenhuma a cestilha, o baião de viola, o mote em 7 sílabas, o mote em 10 sílabas, os galopes à beira-mar e tantas outras modalidades da cantoria de viola imortalizadas na voz e na poesia de tantos cantadores famosos, ainda muitos deles em atividade, como Severino Feitosa, Ivanildo Villanova, Geraldo Amâncio, Oliveira de Panelas e outras gerações de jovens cantadores que se notabilizaram, como Antônio Lisboa, os Nonatos, que enveredaram também pelo caminho da música popular e da música romântica, compondo belíssimas canções, nomes como Sebastião Dias, que ainda é em atividade também, mas já considerados veteranos da cantoria, Severino Ferreira e outros tantos que, se eu fosse elencar aqui, daria um tempo enorme. Mas esse fenômeno de jovens cantadores, Rogério Menezes, por exemplo, que nos anos 80, 90, já nesse século também foram se notabilizando como jovens cantadores e que hoje já estão entrando no outro período de uma geração já de veteranos da viola, do repente e da cantoria. Mas e aí alguém pode dizer, esse fenômeno ficou no passado, ele está se acabando, a cantoria de viola está morrendo. Lê do engano, quem pensa assim está profundamente enganado, e uma das melhores demonstrações disso é a nova geração de cantadores, de repentistas, de criadores dessa arte fantástica nordestina que estão em atividade hoje. E quando eu me refiro a jovens cantadores, jovens repentistas, eu me refiro a uma geração que tem 17 anos, 19, 20 anos, 20 e poucos anos, abaixo de 30, e que anualmente tem aqui em Campina Grande um grande espaço de manifestação da sua arte, que é o Festival da Nova Geração de Repentistas, FENOGER, que é coordenado pelo poeta
e declamador Hipponax Villanova, filho do não menos célebre, da grande legenda da cantoria, Ivanildo Villanova. E Hipponax organiza esse festival anual em Campina Grande, e é exatamente esse o momento que, além de um congraçamento importante entre aqueles amantes da poesia, amantes da cantoria, dessa modalidade de manifestação cultural e artística nossa, é também um